Olá, tudo bem? Vamos lá, né? Alguém mandou uma mocinha mandou uma pergunta, agora fugiu o nome dela. Pergunta muito simples, era: professor, tem alguma coisa que sobrou no governo federal para ser privatizada? Tem. Infraero é uma delas. Infraero é uma empresa que futuramente será privatizada. Eu sempre falo o seguinte para os meus candidatos, né, que estão prestando concursos públicos: empresas do ramo energético, a tendência delas era em ser ou alienadas ou delegadas, portanto privatizadas. A tendência do ramo elétrico, vocês podem reparar nos últimos anos quantas empresas do setor elétrico foram parar na mão da iniciativa privada. Que mais? Bom, rodovia já está vendo todas sendo delegadas. Tudo que for na área de mineração, se tiver alguma coisa na mão do Estado, eu não sei se ainda tem, será privatizado. O que tinha de siderurgia já foi embora na mão do Estado. Tudo aquilo que o Estado entender que não é necessário ao interesse público que permaneça na sua mão, né? Porque isso gera um custo muito grande para o Estado administrar, né? Lamentavelmente, isso acontece, embora o Estado hoje, com essa gestão por objetivos e metas, que vem do setor privado, e o Estado, por conta do plano diretor, passa a adotar essa administração por objetivos e metas. Então, quando você tomar posse do seu cargo, você terá objetivos e metas e sofrerá avaliação de desempenho. Logicamente que não é o mesmo nível de estresse do setor privado. O Estado não quer seus servidores estressados. Não é bom, né? Por que o Estado oferece uma remuneração, na maioria das vezes, melhor que o mercado? Porque o pessoal pede demissão e vai embora, deixa o Estado na mão. E aí o Estado, para contratar novamente, o que tem que fazer? Concurso público. Né? Então, por isso que o analista do Banco Central tem uma remuneração, o técnico do Banco Central tem uma boa remuneração, né? Por isso que a Receita Federal paga bem. Né? Se você olhar, a maioria dos cargos de segundo grau pagam salários que no setor privado são pagos para pessoas com nível superior. Né? R$3.000, R$4.000, R$5.000, né? E mesmo assim, no estado de São Paulo, que é um caso que eu conheço, conversando com o auditor aqui do estado de São Paulo, aposentado, o professor Miguel, dos 600 servidores que passaram na Receita Estadual, na Secretaria da Fazenda Estadual, no ano 2009, 200 já pediram demissão, já foram embora. Por quê? Porque são pessoas muito competentes, pessoas muito qualificadas, e que o mercado oferece 2, 3 vezes mais. E às vezes tem alguns que vivem essa vida. Ele, quando está com pouco serviço, presta concurso público, passa, toma posse. Aí depois ele se cansa, fica entediado, alguém oferece um salário que é o dobro, o triplo, ele pede, né, a sua exoneração, sai, volta para o mercado privado. Aí quando acaba de ganhar aquela bolada de dinheiro, a empresa não precisa mais dele, resolve demitir, aí ele presta outro concurso. Eu já vi prestando concurso, por exemplo, superintendente do Banco Itaú, que tem uma bela de uma remuneração. Gente ganhando bons salários, né? Já vi essa conversa em sala de aula, muito divertido, né? Às vezes ser professor, você vê aqui algumas coisas, né, que não aparecem para todo mundo. Então, 2 rapazes, um senhor conversando com o moço, não, mas o bom lá é a remuneração. Ele virou e falou: não, eu não estou prestando concurso da Receita pela remuneração, eu ganho 2 vezes mais isso. Eu estou prestando concurso para poder ter férias, final de semana, ficar com a minha família, porque eu não tenho isso na vida privada, né? A vida privada você ganha, mas te arranca o couro fora, né? O serviço público não, né? Uma noite de insônia de vez em quando, mas não tirar o teu couro, né? Como no setor privado. Então, por conta destas dificuldades, né? E lembra da lei de Wagner que eu comentei, à medida que o PIB cresce, o Estado cresce muito mais. Então o Estado não pode crescer indefinidamente, porque senão nós vamos para uma economia estatal. Né? Vai matar a economia, vai matar, né? Quando você estudar a economia, você vai ver o professor de economia, a professora, nós temos aqui a mestra, a professora Heloísa, excelente professor de economia, ela vai te mostrar, com provas matemáticas, gráficas, quanto maior a interferência do Estado, menor a eficiência do mercado. Né? Por que o carro no Brasil é tão caro? Por causa da carga tributária imensa.
Tira a carga tributária imensa, você vai pagar barato. Nos Estados Unidos, né, um carro que eu acho lindo, que é o Honda Civic, sempre achei, né, o modelo anterior é o que eu mais gosto, até mais do que esse que tem agora. Nos Estados Unidos ele é carro de mestre de obras. Ele é carro da classe média baixa norte-americana. A classe média alta não anda de Honda Civic. A classe média alta prefere BMW nos Estados Unidos ou um carro americano mais conhecido. Né? Então, são carros populares lá. Né? Mas por quê? Porque aqui tem uma pesada carga tributária, uma carga tributária gigantesca. Então, a presença do Estado é muito forte. Tá certo que nos Estados Unidos o que o americano vive é uma ficção científica. Eles vivem num mundo de Oz, né? Eles vivem num mundo de Nárnia, o americano, né? Porque eles têm uma baixa carga tributária com Estado gigante. Né? Acho que foi ano passado, eu estava acompanhando o orçamento deles, a autorização para despesas 3 trilhões, receitas previstas 2 trilhões. Da onde vem 1 trilhão? Porque o mercado financia, né? Como financia? Adquirindo títulos do Tesouro Americano. Enquanto o mundo quiser títulos do Tesouro Americano, os americanos vão viver essa vida na babesca. O dia que o mundo cansar do Tesouro Americano, a conversa vai mudar completamente. Eles vão para o terceiro mundo de vez. Né? Isso vai continuar uns bons anos, porque os chineses querem os americanos gordos e felizes, os brasileiros querem os americanos gordos e felizes, todo mundo quer os Estados Unidos gordos e felizes, porque quando eles estão felizes, eles consomem produtos nossos, eles são a máquina da economia mundial, só que eles estão perdendo posição no mundo. Cada vez mais, e a China cada vez maior, mas ela precisa de um mercado comprador. Se um dia a China descobrir um outro mercado comprador, alguém me perguntou uma vez, mas professor, a China tem capacidade, só uns 10 anos atrás, tem capacidade de destruir os Estados Unidos? Desde os anos 70. Desde os anos 70, os chineses têm bomba atômica, com míssil intercontinental. Eu lembro de um embaixador chinês falando um diplomata de baixo escalão. Quando o Bill Clinton criticava muito a falta de democracia na China, ele dizia, Bill Clinton não precisa se preocupar com falta de democracia na China, Bill Clinton precisa se preocupar com bomba atômica chinesa na Califórnia. Não tem nem beijo, né? Desse jeito, vai direto. Mas a China não precisa da bomba atômica para destruir os Estados Unidos. Basta que a China amanhã de manhã anuncie que vai vender todos os títulos que ela tem da dívida pública norte-americana. Ela vai se desfazer de todos os seus títulos de uma vez só. Os chineses são os maiores proprietários de títulos da dívida pública. Quebra o PIB norte-americano no ato, porque ele fica sem financiamento. E aí ele não consegue pagar servidor público, tem que encostar todos os seus navios, todos os seus aviões, parar tudo e vai voltar para os anos 40. E aí vão conhecer uma crise pior que a de 29. Então a China não precisa de bomba atômica para destruir os Estados Unidos. Ela destrói financeiramente os Estados Unidos. E por isso que os Estados Unidos são muito elegantes com a China quando cobram, sim, pressiona para que diminua a falsificação, tudo mais, mas eles são muito cuidadosos, porque eles sabem que não dá para... como o Brasil depende da China. Esse crescimento todo aí, da onde vem? Exportação de minério para a China. Aqui em Santo André tinha 2 sucatarias, sumiram. Por quê? Jogaram tudo em navio, mandaram tudo para a China, para fazer aquele crescimento espetacular que eles estão fazendo. Bom, mas voltando ao que nos interessa, você vai anotar aí na terceira linha, porque eu já te expliquei na outra. Tem uma pergunta? Qual é o nome dela? Tatiana, Tati, tá certo. Pode falar, minha querida. Nossa. Tatiana, a Tatiana fez uma pergunta curiosa e interessante. Por que que o Estado é dono via BNDES, 2.000 empresas? Ela falou, eu lembrava de um artigo da Veja de 1.000, mas deve estar nessa casa aí, viu? Por que que o Estado é dono de tantas empresas? Eu já comentei, acho que isso aqui, ou em uma outra aula. Imagina, por exemplo, se o BNDES deixasse a Brasil Foods quebrar. Se a Brasil Foods quebra o oeste de Santa Catarina inteiro. O oeste de Santa Catarina volta para
o que ele era há 50 anos atrás, uma região pobre e miserável. Hoje é uma região próspera, uma região rica, abundante, né? Então, por isso que o BNDES segura tantas grandes empresas, né, esperando a economia melhorar. Na verdade, não é o BNDES só, viu, Tatiana, né? Porque GM, Ford e Chrysler funcionam até hoje? Porque o governo americano segura. Se o governo americano segurasse, não existia essas três marcas mais. Né? Se o Obama não segurasse as três empresas na última crise, né, o primeiro impacto direto na economia americana seriam 3 milhões de desempregados. Imagina 3 milhões de pessoas que deixam de consumir comida, deixa de consumir comida, porque vai comer o que sobra. Deixa de comprar roupa, deixa de comprar carro, deixa de reformar a casa. Imagina o impacto devastador isso. Citroën, Renault, Peugeot só sobrevive porque o governo francês segura. Se não sobreviveria. Inúmeras empresas do mundo inteiro. E o pior, viu, Tatiana, na última crise, empresas que estavam bem quebraram. Então os estados, por meio de seus bancos, no caso brasileiro o BNDES, né, que ele faz corporate finance, que ele faz uma série de operações empresariais, o BNDES passou a controlar várias dessas empresas, comprar ações dessas empresas para manter elas funcionando, porque senão elas quebrariam, Tatiana. É por isso. Agora, o que deve ser feito, né? Qual é o correto do ponto de vista econômico? À medida que a economia for melhorando, ele devolver tudo isso para o mercado e não ficar na mão dele. Saneou a empresa? Saneou. Fez uma reengenharia? Fez uma reengenharia. O BNDES comanda, Corporate Finance. Ele comanda essas reengenharias nas empresas. O BNDES ele financia cisão, fusão. Comandou a Corporate Finance, devolve para o mercado. É isso que deve ser feito. Né? Nos Estados Unidos, talvez você lembre uma frase, Tatiana, que um deputado americano soltou quando o Obama, Obama não, na época ainda era o Bush, né? Era o Bush? A memória está ruim, hein? Não, era o Obama mesmo. Quando o Obama começou também a comprar vários bancos e empresas, aí um deputado americano soltou isso aí. Estamos caminhando para a União das Repúblicas Socialistas dos Estados Unidos da América. Então pode ter certeza que nesse momento a economia americana tem um grau elevadíssimo de estatização da sua economia, né? São empresas privadas, mas que pertencem ao Estado. Bom, vamos voltar às orientações. Terceira orientação, anota aí, porque tudo isso é lindo, mas não cai na prova. Isso vai cair na tua prova. E eu quero terminar isso já para as questões, né? Terceira orientação, pode colocar aí. Sempre que possível, o serviço de caráter regional, deve ser transferido para a esfera estadual. Sempre que possível, o serviço de caráter regional deve ser transferido para a esfera estadual. Quarta orientação. É a última que começa desse jeito. Sempre que possível, o serviço de caráter local, deve ser transferido para a esfera municipal. Ponto. Vou explicar esses dois casos. Por quê, professor? Por quê? Veja, se o serviço, né, acontece lá no estado do Amazonas, acontece aqui no estado de São Paulo, acontece lá no estado do Paraná, e for prestado pelo governo federal, concorda que ele vai ter que montar uma equipe em Brasília e uma equipe aqui para prestar esse serviço? Você já reparou também que a remuneração do servidor público federal é maior? Então isso vai custar, o controle disso vai ficar mais complexo, porque tem que controlar lá, tem que controlar aqui, né? As dotações orçamentárias, os recursos. Então vai ficar muito caro para o governo federal prestar esse serviço no Paraná, prestar esse serviço em São Paulo, prestar esse serviço no Pará, prestar esse serviço no Amapá. Então é muito mais
conveniente, oportuno ao interesse público, é muito mais econômico e eficiente que o governo federal, né, assine um convênio com o município ou com o estado, transfira os recursos federais para o município, para o estado, e o serviço seja prestado ali. E o município e o estado abra concurso e ele contrate ali. Isso já caiu em prova de ESAF, uma questão analisando, né, a questão da regionalização dos serviços públicos, né? Então é muito mais barato. Por exemplo, nós tínhamos várias escolas nos estados, né, aqui eu lembro aqui no nosso estado, chamava-se Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, os EPGs da vida, né? E aí viraram o quê? EMEIs, as escolas municipais. Né? O que o governo do estado de São Paulo fez? Isso veio depois do plano diretor. Pegou essas escolas, transferiu para os municípios e falou, olha, ao invés de eu, estado de São Paulo, administrar essa escola, eu vou lhe transferir os recursos e você vai administrar. Inclusive melhorando a remuneração dos servidores do município, porque barateou uma série de custos e os municípios puderam, em alguns casos, elevar a remuneração dos seus professores, fazer um serviço com características locais. Nós, povo brasileiro, somos um povo muito diverso, graças a Deus. Somos um povo de uma diversidade incrível, incrível. Então veja, existem, por exemplo, na área da saúde, existem doenças que são típicas da região sul. Existem doenças que são típicas da região sudeste, existem doenças que são típicas da região norte. Existem algumas doenças que pegam mais um grupo étnico brasileiro do que o grupo étnico, do que outro grupo. Existem doenças que afetam mais a raça negra, tem doenças que afetam mais a raça branca, existem, né, que afetam mais os orientais. Então, conforme o município, a estrutura de saúde, né, então, por exemplo, se ali domina um grupo branco, indígena ou negro, ele vai elaborar um planejamento de saúde pensando nas doenças que pegam aquele grupo étnico, que pega aquela região. A mesma coisa, uma escola, né, ter um currículo uniforme em tudo, de norte a sul do país, não é muito sábio. Porque o garoto que está numa escola no semiárido tem necessidades diferentes do garoto que está numa escola no meio da floresta amazônica. Né? Certamente numa aula de ciências da floresta amazônica vai focar a floresta amazônica, né? As necessidades ali de atividades de proteção ambiental e assim por diante. Mesma coisa, o garoto que está numa escola na Mata Atlântica ou no Cerrado tem, né, padrões diferentes. Se no município vive-se de cana-de-açúcar ou vive-se de produtos, né, hortifrutigranjeiros. Então, quer dizer, se você tem uma regionalização e uma municipalização do serviço, isso permite uma adequação às necessidades regionais locais, isso permite um controle da população, principalmente no município. Né? Se verificou, por exemplo, a questão do controle social, que eu falo muito, a administração financeira orçamentária, que vale aqui também. Né? A população é muito mais efetiva no controle social no nível municipal do que federal. Pouco tempo, São José dos Campos. Vou falar de uma coisa nababesca. Salário de vereador. Salário de vereador, você sabe que é um problema, né? Ninguém gosta. Em São José dos Campos, os vereadores quiseram aumentar a sua remuneração. Eu acho que era de 4 para 7 mil reais, 8 mil reais. O que a população do município fez? Cercou a Câmara Municipal. Aumentaram, deixaram para outro momento. Entendeu? Então, quando você tem no nível municipal, fica muito mais fácil você controlar o serviço público, fica mais eficiente, mais barato. Então, por isso que o plano diretor traz essas duas orientações. Sempre que possível, transfere, se for de caráter regional, pegar uma região inteira, né, ou parte de uma região, transfere para o nível estadual. Sempre que possível, se é local, transfere para o município. Aí lembra a famosa frase do ex-governador Franco Montoro, né, que influenciou muitos constituintes em 80, ele era de 82, influenciou muitos constituintes em 88, que dizia: o cidadão não vive na União nem no Estado, ele vive no município. Ele vive no município. Né? Então tá aí. Agora, vamos ver outras orientações, mas agora esquece o sempre que possível, né? Ah, por que sempre que possível? Porque às vezes não é possível delegar. Às vezes a própria União tem que prestar o serviço. Não tem jeito, não tem ninguém para receber aquele serviço. Então, quinta orientação. Essa afetou os servidores públicos, né? Deve-se implementar, que bom, viu? Deve-se implementar programas
programas de valorização dos servidores públicos. Deve-se implementar programas de valorização dos servidores públicos. No âmbito federal, a antiga Secretaria de Recursos Humanos vinha fazendo isso, né? Motivação, capacitação, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, né? Vinham trabalhando em cima disso, e as várias escolas, valorizar o servidor na remuneração, valorizar o servidor no tratamento, no ambiente de trabalho, né? Então, programas de valorização do servidor público. Porque o Bresser entendeu que o servidor público, nos anos 80, ele foi muito prejudicado, e isso acabou impactando muito negativamente no serviço público. Então, se eu quero ter uma boa prestação do serviço público, eu preciso também ter um servidor público motivado, não é? Sexta orientação. Em um primeiro momento, anota aí, em um primeiro momento, deve-se implementar serviços públicos eficientes. Serviços públicos eficientes. Já está cansado de saber, um bom serviço público é um baixo custo. Serviços públicos eficientes, pode grifar. Serviços públicos eficientes. Mas em um segundo momento, deve-se convidar o cliente cidadão a auxiliar a administração pública, na elaboração de serviços de qualidade. Ponto. Né? Então, olha só o que o plano diretor está dizendo. Primeiro momento, porque você tem que pensar na escala do Estado. O Estado é um gigante, é um leviatã. Onde você menos pensa, ele está lá. Então, na escala do Estado, primeira coisa, qual é o primeiro objetivo na qualidade do serviço? Implementar serviços eficientes. Implementou serviços eficientes? Qual é o segundo passo? Que os órgãos e entidades convoquem o cliente a cidadão a dizer o que é um serviço público de qualidade. Né? Esse final de semana aqui eu fui para Iracemápolis, cidade de 20 mil habitantes ali do lado de Limeira, uma cidade que é uma graça. E você sabe, eu já falei que eu arrumei muitas vós e tias para minha filha, né? Então arrumei uma, né? Que ela era professora e se aposentou pela prefeitura. Só que no município não tinha regime próprio de previdência. A gente ficou conversando sobre isso, né? Ela contando a aposentadoria, como é que foi. Então, logicamente, que ela recebe pelo regime geral de previdência social, que é o RGPS. Quando você vai trabalhar no ente federado, mesmo com um servidor público estatutário, mas se o ente federado não instituiu um sistema de previdência, um regime próprio de previdência, para que o servidor não fique desamparado, ele vai ter recolhimento e vai receber pelo regime geral de previdência social. E ela virou e falou assim, né? Porque eu sempre dou o INSS como exemplo, né? Ela falou, Marco, eu liguei para o INSS, em 1 hora eu estava aposentada. Eu liguei para o INSS, em 1 hora eu estava aposentada. Imagina se a gente voltasse ao tempo e visse como é que era o INSS antes da reforma. Ela ia levar 6 meses para se aposentar. Eu fiquei impressionado. Confesso, porque eu sempre ouço o pessoal falar da celeridade, mas ela falou, não deu 1 hora,
Eu estava aposentado, entrei com o meu pedido, já estava aposentado e acabou o assunto. Deu meu prazo de aposentadoria, entrei, já estou aposentado. Marco, agora eu vou fazer uma pós-graduação, vou dar cursos, palestras, vou trabalhar com alunos especiais que ela quer trabalhar, né? Ela tem essa vocação, né? Sempre trabalhou com crianças, né? Mas ela falou, não deu uma hora, eu estava aposentada. É isso aí, qualidade de serviço público. É esse serviço público que o plano diretor está propondo. Né? Você entra. Outro exemplo que você conhece, poupa tempo. Poupa tempo é isso aí. Você chega lá no poupa tempo, né? Poupa tempo, ele poupa seu tempo. Você chega lá e consegue resolver rapidamente. Aproveitando a relação entre poupa tempo e serviço público, na outra linha você coloca outra orientação. A 8ª orientação. 8ª não. 7ª orientação. Pode colocar aí, né? Todos os atos burocráticos, que permeiam a vida do cidadão, do berço ao túmulo, devem ser simplificados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não imagina quantas vezes eu já me aborreci com repartição pública nessa vida, né? Em nome de Jesus. Quer dizer, simplificar a vida do cidadão, né? Resolver pela internet, resolver rápido, né? Agora, veja, né? Existem muitos órgãos que fizeram uma qualidade total meia boca, né? Então, por exemplo, esses dias eu liguei, tá certo que eles estão fazendo a reforma deles, eu liguei para o Detran. Aí eu liguei para a menina, eu tenho um veículo meu, né, que terminei de pagar, né? Fiz a porcaria de pagar em 48 vezes, aquela encheção do saco, agora tem que dar baixa, tudo direitinho, né? Aí eu liguei para a menina e comecei a perguntar, porque eu queria saber se estava tudo ok com o veículo. Então você entrava no site do Detran. O Detran vem passando por uma reforma gerencial. Esse é o nosso novo número, resolva todos os seus problemas e dúvidas por esse número. Aí eu liguei para a menina, uma moça muito educada, e falei assim, olha, eu tenho uma dúvida, é isso? Essa pergunta o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai mandar por e-mail, o senhor vai receber uma resposta do Detran. Quanto tempo? Pode levar de 1 a 10 dias. Né? Então essa é a qualidade semitotal. Não é? Eu falei, obrigado, minha querida. Amanhã eu vou ao centro, eu vinha dar aula aqui, eu já passo lá no Detran e converso. Não é verdade? Aí foi um dia, o rapaz foi muito educado, mas a informação dele era imprecisa. Tive que voltar outro dia. Aí quando eu voltei outro dia, ele, o senhor já esteve aqui, então o senhor vai lá para a diretoria conversar. Lá eles me deram a informação certa. Né? Então, veja, né, tem muitos órgãos que é desse jeito. Né? Por exemplo, eu não sei se é aqui em São Paulo, São José dos Campos, que eu fui retirar de uma propriedade aqui da família, fui tirar os IPTUs para pagar, tinha alguns atrasados. Aí para você tirar no prazo, você tira pela internet. Oba! Baixou ali, quitei, tudo bem. E agora? Né? E os outros? Comparecer ao número tal. Né? Então está lá que você tem que ir até o endereço. Quer dizer, nem tudo está digitalizado, nem tudo está informatizado, está em processo de implantação. Só falta botar uma plaquinha daquela, né, que você encontra na rua, em processo de reforma. Né? Então tem muita coisa ainda na administração pública que está assim. Né? Está semigerencial. Não é verdade? Então parece tudo moderno. Então vá checar antes de ter certeza, né? Tá certo? Da mesma forma que eu ouvi muito elogio do Poupa Tempo, muito elogio do INSS, também já ouvi reclamação. A gente falou, mas não foi bem assim, já levou mais tempo, né? A agência tal não é tão eficiente. Depende, tá? Pelo menos o objetivo é esse aí. Agora, simplificar a vida. Eu vou te dar um outro exemplo dessa simplificação da vida. Você já deve ter feito essa contagem. Quantos documentos você tem? Meninos, registro geral, CPF, o CAN do Exército, título de eleitor, passaporte para quem vai viajar, o que mais? CNH. De sindicato, tá, mas só do poder público aí já lembrei 6 aí de cara, né? Em Brasília está sendo implantado o registro único de identificação para substituir vários desses documentos. Né? Então já veio nesse espírito de simplificar a vida do cidadão, porque cada documento é cada tempo que você perde
Não é? Se você está aposentado, é estudante, beleza. E se você tem que trabalhar que nem um louco para pagar as contas, vai ter que parar para fazer toda aquela peregrinação até tirar o documento, né? Às vezes tira um dia de folga no serviço para resolver aquele problema e o pior, não consegue resolver. E o pior, né? Então Bresser dá essa orientação, simplificar a vida burocrática do cidadão, diminuir papelada, né? Também uma outra que veio, né? Uma lei federal, não lembro que lei, que toda empresa deveria emitir um boleto comprovante de todos os comprovantes do ano que foram pagos. Ninguém emite, ninguém. Várias empresas, olha, me manda o comprovante para cá, porque eu poderia pegar um monte e jogar fora. Não, eu fico com aquele bolo de papel lá guardado, porque ninguém, nem sabe o que é, eles tentam falar. A verdade é que eles não sabem. Eles nem sabem, o funcionário não sabe, enfim, né? Então, é um semigerencial ainda, né? A oitava orientação. Pode colocar a oitava orientação. E essa é muito importante, em provas de concurso público. Deve-se implementar em todos os órgãos, uma administração baseada em, agora maiúsculos, objetivos, metas e indicadores de avaliação de desempenho. Objetivos, metas, indicadores de avaliação de desempenho. Eu só vou comentar, eu não vou ditar. Quem andou estudando administração geral, quem andou prestando concursos que teve administração geral, quem prestou Senado esse ano, quem prestou SP-Prev, já viu uma ferramenta, ou já viu pelo menos menção essa ferramenta, chamada de Balanced Scorecard, o BSC. Balanced Scorecard é uma ferramenta criada por 2 norte-americanos, um esteve aí, acho que ano passado. Eu lembro que eu estava ensinando isso quando ele esteve aqui. O David Norton e o Albert Kaplan. Que são sempre lembrados, são eles, né? E aí eles criaram uma ferramenta de execução, que a gente ensina em administração geral, que é o BSC. Balanced Scorecard. Literalmente, né? Cartão de pontuação balanceada. Teve concurso que veio assim, palavra, termo sem tradução, né? Foi a FCC, se não me engano, colocou como sem tradução. O BSC, não foco lá, minha querida, por favor. Né? O BSC é uma ferramenta que ela permite se estabelecer objetivos e metas, indicadores de avaliação de desempenho para toda a organização. Né? O que conta o David Norton e o Robert Kaplan, que na hora que eles foram elaborar isso, o empresário disse, a minha empresa tem sucesso, mas eu não sei quanto cada departamento, cada equipe contribui para esse sucesso. Então ele falou, então nós vamos criar um sistema de cartões, né, com pontuação, onde o funcionário será treinado a cumprir as metas e objetivos e aqueles pontos vão sendo marcados à medida que ele bater as metas e objetivos. E aí você saberá exatamente quanto o departamento produz. Então, se você trabalha com metas, tem metas para cumprir, você já trabalha com isso na sua empresa. Né? O nome mais comum disso é BSC, mas também tem um nome de administração por objetivos, do Peter Drucker. Também não é nada, é bastante famoso. Só que nas provas cai BSC, por quê? Porque o Estado brasileiro utiliza BSC. Olha o BSC aí no 8º item. Deve-se implementar em toda a administração pública um modelo baseado em objetivos, metas e indicadores de avaliação de desempenho. Vou te fazer uma pergunta aqui, você que é candidato a servidor público, né? Só não precisa me responder, evidentemente, essa pergunta, mas eu quero olhar para a tua cara. Você já deve ter prestado concurso público que falava assim, remuneração 5 mil, mas pode chegar a 6 mil.
esses concursos públicos cada vez vão ficar mais frequentes. Você vai ver cada vez mais. Então tem uma remuneração fechada, vamos dizer assim, uma remuneração mínima, né, 4 mil, 5 mil, e uma variável, 1, 2, 3 mil reais. Essa é uma tendência. Isso tem relação diretamente com o BSC, ou seja, se o servidor é bem avaliado, então isso vai dar pontuação que permite uma remuneração maior. Se ele é mal avaliado, ele vai receber uma remuneração menor. E foi a implementação dessa administração para objetivos e metas que ensejou na reforma constitucional da emenda 19, que eu não vou ditar hoje, vou ditar em outra aula, eu quero fazer alguns exercícios com vocês, da emenda 19, que alterou o artigo 41, permitindo a demissão do servidor mediante avaliação de desempenho. Lógico, cabendo ampla defesa, contraditório e tudo mais. Né? Aí alguém ficou muito assustado, professor, mas e agora? Vai virar um teor? Calma, meu filho, calma. Você nem parece que é brasileiro. Né? Brasileiro não pode ser tão ansioso, morrer do coração. Nossa, porque eu tenho de amigo que teve AVC aos 40 anos. Para com isso, gente. A vida é muito boa. Né? Entendeu? Solta a franga. Né? Chuta o balde. Né? Entendeu? Não é doença. Né? Dívida vai para o Serasa. Depois você negocia. Né? Entendeu? Lógico que não é bom ter dívida. É horrível ter dívida. Né? Mas se você ficar pensando, você vai morrer. Pior ainda. Se você ficar vivo, pelo menos você vai ter tempo para tentar negociar, enrolar a dívida. Agora, veja. Né? Primeiro aqui chama-se Brasil. Você tem que ter isso na sua cabeça. Né? Chama-se Brasil. País tropical abençoado por Deus. Aí você vai trabalhar na administração pública. A administração pública. Você vai ter uma comissão de avaliação. Formada por quem? Servidores públicos. Em nome de Jesus. Seus colegas. Então, quer dizer, para você ser demitido, você tem que ser... Entendeu? Sabe? Né? Você tem que sacanear muito, né? Para os caras te demitir. Entendeu? Você tem que realmente ser terrível. Né? Olha, no Correio, Empresa Brasileira Correio e Telégrafo, eu vi um gerente muito sério falar assim, Marco, eu tenho empregado público, eles trabalham com BSC, que eu tinha que demitir ele, o cara é vagabundo, o cara não trabalha, ele contamina 40 funcionários da minha unidade, eu tenho que cobrar resultados 40, eles estão vendo que não faz nada, ele está lá ainda. Ele não consegue demitir. Mas não é para abusar, hein? Porque isso vai mudar. Fala. Professor, tendo em vista que o Estado detém o controle de diversas empresas, como Brasil Foods, Petrobras, etc., por que o administrador público não diminui a carga tributária desses produtos a fim de reduzir os preços e fomentar o mercado, ao invés de ficar concedendo benefícios como a companhias e, muitas vezes, aumentar o consumo desses próprios produtos? Vou pedir para o Akira segurar um pouquinho, que eu volto à questão dele, só para... Você é um amor, né? Te respondo agora. Né? Ô, Akira, a receita principal do Estado é tributo. Fala aí. Obrigado, Bauru. Obrigado, Akira. Só comentar rapidinho, Akira, para a gente não dar uma fugida. No mesmo Estado sendo dono de todas essas empresas, não se mistura as receitas dessas empresas com a receita do Estado. O que o Estado presta de serviço é remunerado principalmente, predominantemente por tributo, questão de concurso. A fonte forte de receita não é no Estado brasileiro, em qualquer Estado, quer dizer, qualquer Estado, salvo Emirados Árabes, né? A fonte de receita em qualquer Estado que tem uma economia diversa como a nossa é tributo, é tributária. Então são os tributos que mantêm. Né? Evidentemente, Akira, na sua pergunta tem uma crítica, porque a alta carga tributária, porque tem uma ineficiência muito grande, um Estado muito grande, que precisa se tornar mais eficiente e, logicamente, diminuir os tributos que pesam muito fortemente sobre nosso patrimônio, nossa renda, e diminui muito a nossa qualidade de vida, tá certo? Então não se comunica. Outra coisa que o Estado, qual é o objetivo do Estado? Né? Pensando em termos de interesse público, é colocar em ordem essas empresas, devolvê-las para o mercado, porque as empresas têm um papel social, elas geram emprego, geram renda, geram crescimento econômico, e para o país isso é muito importante. Né? Que é aquela eficiência do mercado que o Adam Smith dizia. Tudo bem? Era essa? Tinha mais alguma pergunta dele? Ah, tá. Eu tenho filosofia na Universidade de São Paulo.
formado em filosofia na Universidade de São Paulo e propaganda e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Essa é a minha formação. E todo ano faço cursinho disso, cursinho daquilo, tem 300 diplominhas daqueles ali. Não é uma pós-graduação, mas enfim, tem que se atualizar sempre porque, né, o mercado é competitivo e outra, né, eu gosto muito do que eu faço, eu vivo a Akira da informação. Essa é a minha matéria-prima, é informação, né? Tá certo? Um abraço para todos vocês aí de Bauru, né? Agora, terminando ali o comentário, o BSC, né, ficou clara a relação entre o BSC, que eu quero que fique claro para vocês para a prova, e a administração por objetivos e metas? Eu só vou comentar, eu não vou ditar, presta atenção, olha, o plano diretor é de 1995, vou fazer uma linha cronológica aqui. 1995 veio o plano diretor. 1998, emenda constitucional 1998 com essas reformas que eu falei e vou falar outras em outra aula. Agora, em 2000, plano plurianual 2000-2003. Plano plurianual 2000-2003 foi o plano plurianual do presidente Fernando Henrique, que ficou conhecido pelo nome de plano plurianual Avança Brasil. Esse plano plurianual, ele é uma chave para o Estado gerencial. Por quê? O plano plurianual é um instrumento de planejamento orçamentário, está lá na Constituição, artigo 65, parágrafo 1º. Só que o plano plurianual 2000-2013, ele trouxe uma inovação, ele trouxe as metas físicas. Então agora, além de metas e objetivos em receitas e despesas, agora ele traz metas e objetivos na implementação de toda essa reforma. Então é 2000 a 2013, esse plano plurianual, que é o período da sua vigência, que nós vamos assistir à implementação do Estado gerencial de fato. Então é a partir daí que vai surgir poupa-tempo, vai surgir agência reguladora, agência executiva. Em outro momento eu vou comentar sobre cada uma dessas entidades que são muito importantes. Contrato de gestão, termo de parceria, né? E atualmente os planos plurianuais têm essa cara do plano plurianual 2000-2003. Fala, menina. Tem. É. Não, a colega está fazendo uma pergunta muito importante para a administração pública. Está perguntando assim, professor, tem um decreto-lei 200/67, que eu falei lá pela segunda aula, provavelmente na segunda aula, decreto-lei 200/67, muito importante em todas as examinadoras, que vai fazer a primeira reforma gerencial. Mas agora, o planejamento que estava lá no decreto-lei, vamos lembrar os 5 princípios do decreto-lei 200/67, planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle. E é este decreto-lei 200/67 que vai implementar o orçamento-programa no Brasil. O que acontece? Naquele momento, minha querida, é implementado o orçamento-programa. Só que o orçamento-programa, no meio do caminho, com as crises econômicas, ele ficou, de certa forma, truncado. Ele não era tão efetivo como era a ideia original do orçamento-programa. Então, o Constituinte de 1988, questão da ESAF, recuperou a figura do orçamento-programa ao trazê-lo para a Constituição e colocar mais 2 leis, o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária. No decreto-lei 200/67 já existe uma menção ao termo plano plurianual, quando ele fala assim, são princípios do orçamento. Eu vou lembrar um dos princípios do orçamento do decreto-lei 200/67. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais do plano plurianual. Então ele já mencionou. Mas não havia essa estrutura que nós temos hoje, né, que o presidente tem que no primeiro ano de mandato planejar o plano plurianual, que vai pegar o 2º, 3º e 4º ano e o próximo ano do próximo mandato. Né, que a partir dele que você vai desdobrar em lei de diretriz orçamentária e depois do ano. Não tinha essa estrutura tão complexa como nós temos hoje, que na verdade funciona como travas de segurança. Agora, mesmo com a Constituição de 88, o plano plurianual, a LDO e a LOA estão visando o quê? Objetivos e metas em despesas. Agora, a partir do plano plurianual 2000-2013, ele também vai trazer metas físicas, ou seja, cada órgão tem metas para cumprir. Metas de serviço, metas de segurança, metas de saúde, metas de obras e assim por diante. Né?
Quando se fala de política pública é um planejamento que tem objetivos, metas e indicadores de avaliação de desempenho. Então veja, né, que a partir dali a gente começa a ter, de fato, no Estado o BSC, o Balanced Scorecard. Por isso, candidato, quando você for ter prova de administração geral, você tem que estudar isso aqui, porque isso aqui vai cair sempre. É um assunto que veio definitivo. Vamos para as questões agora? Fazer um corte aí, porque já foi, né, para lá de... Né? Vamos dar uma passada aqui. Né? Uma recomendaçãozinha, né, para carreiras fiscais, fazendárias, tribunais de contas, onde tiver administração pública, não é? Sucesso absoluto é o que a gente deseja, né? Por favor, se por acaso tiver uma questão aí repetida, você sabe que eu adoro questão repetida, né? Não posso ver uma questão, eu tenho tanta questão, gente. Tem que dar uma organizada nisso. Depois também eu vou colocar tudo, eu tenho isso em folha, eu vou passar folha com testes, gabarito, para vocês terem isso em formato folha, que fica mais fácil para estudar do que desse jeito, né? O século XIX, Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão. Tudo que é prova de MPOG tem administração pública. Professor, quero estudar administração pública. Que prova? Ministério, Planejamento, Orçamento e Gestão, todas têm. O século XIX marca o surgimento de uma administração pública burocrática em substituição às formas patrimonialistas de administrar o Estado. O chamado patrimonialismo significa a incapacidade ou relutância do governante em distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados. Assinale a opção que identifica corretamente a característica da administração pública burocrática. Se errar... Ai, desculpa, minha querida. O que você está fazendo aí? Vai. Você sabe a resposta tranquilamente. Serviço público profissional, flexibilidade organizacional e nepotismo? Já elimina essa. Nepotismo é patrimonialismo, flexibilidade é gerencial. Serviço público profissional e um sistema administrativo fruto de um arranjo político, formal e racional? Arranjo político já matou, não é essa. Arranjo político é patrimonialismo, né? Serviço público profissional e um sistema administrativo impessoal, formal e racional? Muito provavelmente é essa. Serviço público profissional, sim. A burocracia, lembra que eu falei, a administração pública burocrática introduziu o modelo profissional no serviço público. O que é profissional, professor? É aquele que cumpre a sua missão. Não quer dizer que ele é qualificado. Ele não precisa nem ser qualificado. Se ele tem missão dada, missão cumprida. Isso é profissional. Sistema administrativo impessoal, formal, tudo formalizado, documentado, e racional. Tudo planejado de forma racional. Mas vamos ver os outros, né? Serviço público, fruto de um arranjo entre as forças políticas, já cai fora. Né? O agente político tem a sua esfera de atuação. Ele não pode interferir na esfera administrativa desse jeito. Né? E o E, serviço público orientado para o consumidor? Não, isso aí não é burocrático, né? Tá certo? Então, tchau. É a C mesmo, acabou o assunto. Né? Tá aí a resposta. Ministério, Planejamento, Orçamento. Eu gosto muito das provas. Isso é ESAF, viu, gente? Isso é ESAF. ESAF, o Ministério do Planejamento adora ESAF, né? A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da administração do Exército Prussiano, olha que beleza, além de aprender a questão, você ainda aprende cultura geral. A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da administração do Exército Prussiano, foi implantada nos principais países europeus no final do século XIX. Ela foi adotada porque era uma alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado. Quais das seguintes características básicas pertencem ao conceito de burocracia de Weber? Vamos analisar cada uma delas. 1. Ligação entre o patrimônio público e privado é burocrático, gente? Não, isso é patrimonialista. Patrimonialista. 2. Autoridade funcional baseada no estatuto. Primeiro, o que é estatuto? Estatuto é norma, é regra, lembra a lei. Então, sim, né? A autoridade funcional baseada numa regra, numa norma, princípio da legalidade vem daí. Gestão voltada para resultados? Não tinha BSC nessa época, né? Na Prússia.
Caráter hierárquico das relações de trabalho? Sim, hierarquia formal, né? A da administração burocrática. Caráter impessoal das relações profissionais sem ódios ou paixões? Essa é ótima, né? Porque essa, como o examinador utilizou um termo coloquial, ódios ou paixões, não é um termo que você vê nos manuais, todo mundo fica na dúvida aí, né? E é para isso mesmo. O examinador é demoníaco, né? Mas está certo, viu? Né? Sem ódios ou paixões. É porque você pensa em pessoalidade só do ponto de vista da administração pública. Primeiro, ele está falando do modelo burocrático clássico. Ele não está falando do modelo burocrático da administração pública brasileira. Né? Segundo, na empresa privada, né, a impessoalidade é isso, é sem ódios e paixões. Quer dizer, né, o que é impessoalidade numa empresa privada? É não misturar o seu trabalho com sua vida pessoal. Né? Olha, se eu tenho problema, deixa na tua casa. Aqui nós estamos aqui para trabalhar. Né? Sem ódios ou paixões. Né? No Brasil, nós que, né, pela nossa doutrina, pela nossa formação, desdobramos essa impessoalidade na isonomia. Quer dizer, a minha impessoalidade é para que o cidadão tenha a mesma oportunidade de tratamento no atendimento ao serviço público, né, que qualquer outro cidadão. O sexto, critérios de méritos para atribuição de responsabilidades e evolução na carreira. Isso é burocrático. Meritocracia. Kratos, poder do mérito. A autoridade derivada das normas racionais legais? Naturalmente. Então aí estão corretos apenas os itens, quase tudo, né, gente? Né? O 2, 1 não, evidentemente. O 3 também não, gestão de resultados. 4, 5 está ali bonitinho. O 6 e o 7, olha lá, né? O caráter, né? Sem ódios e paixões, né? O 5 lá, né? Tá vendo? Porque tá certinho mesmo. É aquela impessoalidade que a gente tem em qualquer organização administrativa, né? Agora, bom, depois eu dou uma dica em outra hora, porque não tem a ver, tem mais a ver com a geral do que com a pública. 3. Assinar a opção que indica corretamente as características da administração patrimonialista. Essa, vou ler olha o tamanho das alternativas disso, gente. Né? Exaf gosta de fazer alternativa longa, cansativa. Né? A administração patrimonialista predomina no período da monarquia e nos primeiros anos da república. Há uma clara distinção entre propriedade pública e propriedade privada. E os serviços públicos são prestados por funcionários concursados. Isso é uma besteira, né? Até ali é bonitinho, né? Monarquia é república velha. Agora, a distinção entre propriedade pública e privada já é besteira. B. A administração patrimonialista está presente durante os primeiros anos da República. Não há clara distinção entre propriedade pública e privada. Já ficou bom. Já está ficando bom. Né? E os serviços públicos são prestados por funcionários selecionados discricionariamente. Na conveniência e oportunidade. Só não se sabe de quem. Tá bonitinha, né? Vamos ver as outras, né? Na administração AC. A administração pública patrimonialista está presente durante os primeiros anos da República, se estende até os anos 50. Está errado. Vai até 1930. Veja que saber um pouco de cronologia, não muito, mas tem que ter uma noção geral. D. A administração patrimonialista predomina no período da monarquia, não há uma clara distinção entre propriedade pública e privada e os serviços são prestados por escravos. Muito dramático, não é não? Esse negócio meio exagerado, fica esperto, né? Isso é besteira, né? Entendeu? Imagina. A administração patrimonialista predomina na nova república, não esquece. Então, qual é a alternativa mais adequada? É a B, né? A administração está presente durante os primeiros anos da república, não há clara distinção entre propriedade pública e privada e os serviços são prestados por funcionários selecionados discricionariamente. Agora, logicamente que ele utilizou a discricionariedade para deixar você inseguro. Porque quando falou discricionário, ele sabe que é um termo que você utiliza toda hora de jeito administrativo. Mas não necessariamente essa discricionariedade é na conveniência do interesse público. Né? Então está aí a alternativa B. Né? E sempre tem em mente que nessas provas aí mais, né, elaboradas, FCC, ESAF, a verdade e a mentira é uma questão de grau. É uma questão de grau. Então a certa é aquela que é a mais certa, a errada é que é a mais errada. Então tem que ter isso em mente. 4.
Às vezes ele é impreciso por astúcia, às vezes ele é impreciso porque ele está inseguro na hora de elaborar a questão. Tem questões que eu já vi em prova que não é isso, né? Weber, na década de 20, na Alemanha, publicou estudos sobre as organizações formais, identificando-lhes características comuns que passaram a constituir o tipo ideal de burocracia. Com o passar do tempo, evidenciou-se que as características desejáveis ao funcionamento racional das organizações e alcance de sua eficiência se transformaram em disfunções. Assinale a opção que descreve corretamente uma das disfunções da burocracia. Né? Alternativa A. A burocracia tem normas e regulamentos escritos que regem seu funcionamento, definindo direitos e deveres dos ocupantes de cargos. B. Numa burocracia, os cargos são estabelecidos segundo o princípio da hierarquia, onde a distribuição de autoridade serve para reduzir ao mínimo o atrito. C. Na burocracia, a divisão de trabalho leva cada participante a ter funções específicas em uma esfera de competência e responsabilidade. D. A burocracia tem normas e regulamentos que se transformam de meios em objetivos, tornando o funcionário conhecedor de procedimentos. E E. A burocracia se caracteriza pela impessoalidade, pois o poder de cada pessoa, como a obediência do subordinado ao seu superior, deriva do cargo que ocupa. O que ele está querendo mesmo? Porque nessa hora você sempre volta, né? Assinar a opção que escreve corretamente. Disfunções. Disfunção renal é quando os rins não funcionam bem. Disfunção burocrática é quando a burocracia não funciona bem. Dá uma olhadinha aí na A, na B. Alguma dessas? Vamos dar uma olhadinha aqui na CDE. Alguma dessas? A D, né? Já apontaram aqui perfeitamente, precisamente. A burocracia tem normas e regulamentos que se transformam de meios em objetivos. Quer dizer, a norma e o regulamento era para o Estado prestar um bom serviço público. Né? Só que aí o servidor decorou as normas, ficou um especialista em normas, não é? E ele utiliza elas para justificar a não prestação de serviço público. Né? É uma forma muito elegante de se prevaricar no Estado burocrático, né? Que o Aldous Huxley menciona isso na sua obra O Admirável Mundo Novo, né? Em determinado momento o herói do livro vai procurar lá um servidor público e o servidor fala, não, mas essa norma está errada, não, mas o senhor não pode fazer, não, mas o senhor não pode fazer, não, mas a gente não pode fazer aquilo, porque, né, isso é inadmissível, e toda hora, não, era uma negação, né, só, né? Muito bom. Então tá aí. Agora o restante, gente, são princípios. A burocracia tem normas e regulamentos escritos que regem seu funcionamento, definindo direitos e deveres dos ocupantes do cargo. Perfeitamente. Você vai tomar... Isso é herança burocrática que ficou conosco até hoje no Estado gerencial. Tomar posse no cargo, você sabe quais são os seus direitos e deveres. B. Numa burocracia, os cargos são estabelecidos segundo o princípio da hierarquia, onde a distribuição de autoridade serve para reduzir o mínimo atrito. Cada um sabe o seu papel formal dentro da burocracia. Né? O C, na burocracia, a divisão do trabalho leva cada participante a ter funções específicas, né? Já estão definidas na sua competência no próprio cargo. E aí a burocracia se caracteriza pela impessoalidade, né? Então está aí as funções e a D é uma disfunção, né? Eu falei para você que cai. MPOG, no final do século XIX, início do século XX, depois você vai ver questão de 2010, 2009, 2012, né? No final do século XIX, início do século XX, cresceu a percepção de que a atuação do Estado deveria expandir-se a assimilar demandas sociais básicas. Assinale a opção correta que identifica... deveria expandir-se a assimilar demandas sociais básicas, tais como saúde, legislação trabalhista e educação. Assinale a opção que identifica corretamente esta tendência. Aqui é um momento que a administração pública está cruzando com a economia, está cruzando com a administração financeira orçamentária, não é uma questão pura de administração pública, né? Então você tem que lembrar, por exemplo, que até 1930 era o Estado liberal. O Estado liberal não cuidava de saúde, o Estado liberal não cuidava de educação, o Estado liberal não cuidava de previdência,
né? Depois de 30 até os anos 70, 80, nós vamos ter o Estado do Bem-Estar Social. Esse passa a cuidar da regulamentação do trabalho, da previdência, da saúde, da educação. E na década de 90 vem esse modelo de Estado neoliberal, que hoje é chamado de Estado subsidiário, né? Que ele escolhe algumas políticas, entra com recurso e o setor privado presta. Então vamos lá. Segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar, a pobreza, o desemprego, a doença e outros problemas sociais não são apenas dados que o Estado tem que enfrentar da melhor maneira possível, mas são parte integrante do processo de formação e definição da missão do Estado. Alternativa B. Segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, a proteção das indústrias nacionais e a luta pela abertura de novos mercados aos produtos nacionais são vitais para a defesa dos interesses nacionais e a prosperidade da nação. C. Segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, a criação de uma burocracia profissional, melhorando a performance do setor público e a eliminação do patrimonialismo administrativo são condições essenciais para o atendimento a toda a população. D. Segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, a criação de impostos sobre grandes fortunas e a legislação contra cartéis e práticas oligopolísticas ajudam a diminuir as diferenças sociais e a combater a pobreza. E, segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, as limitações legais na jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil são exemplos de que somente por meio da regulamentação das relações entre patrões e empregados, as principais demandas sociais serão atendidas. Vamos voltar, eu vou te dar um tempinho. Assinale a opção que identifica corretamente esta tendência. Né? Que tendência? Da criação do Estado do Bem-Estar Social, de expandir e assimilar as demandas sociais. Dá uma analisada na A, na B. Vou para C agora. Tem alguma alternativa de preferência? Não é a C, segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, a criação de uma burocracia profissional, melhorando a performance do setor público e a eliminação do patrimonialismo, são condições essenciais para o atendimento a toda a população. Você foi para a C porque você pensou que no Brasil coincidiu o Estado do Bem-Estar Social com, se é que pode ser chamado assim, porque ele era limitado às áreas urbanas, com a reforma burocrática do DASP, do Vargas. Mas isso não aconteceu nos Estados Unidos, ele já tinha um Estado burocrático bem antes dos anos 30. O Estado burocrático americano datava da Revolução Industrial. E aqui, se a gente voltar ao texto, no século XIX, início do XX, cresceu a percepção de que o campo de atuação do Estado deveria expandir-se e assimilar demandas sociais básicas, né, tais como saúde, legislação trabalhista e educação. Assinale a opção que assinala essa tendência. Então aqui a preocupação são as demandas sociais, não é a reforma administrativa, porque o Estado americano já era burocrático, o Estado alemão já era burocrático. O que é que esse Estado tinha que fazer agora? Do bem-estar social. Vamos analisar, passar uma a uma, né? Segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, a pobreza, o desemprego, a doença, outros problemas sociais não são apenas
dados que o Estado tem que enfrentar da melhor maneira possível, mas são parte integrante do processo de formação e definição da missão do Estado. Essa é a que eu gosto, é a que eu acho que é a correta. Nós vamos para as outras, né? Quer dizer, o Estado entendeu que é missão dele cuidar da área social, não é apenas um dado. B, segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, proteção às indústrias nacionais e abrir... Não, isso não tem nada a ver com o Estado do Bem-Estar Social. Isso tem a ver com o neocolonialismo, né, europeu do final do século XIX. C, segundo a perspectiva, também já vimos que está errada. D, segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, bem-estar, a criação de impostos sobre grandes fortunas, realização contra cartéis, isso é besteira, isso é besteira. O Estado do Bem-Estar Social, a bem da verdade, ele protegeu oligopólios e monopólios, viu? O Estado do Bem-Estar Social, ele fortaleceu muitos monopólios e oligopólios no intuito de gerar emprego. Né? Então o Estado americano fez uma aliança com a Ford, a Chrysler, né? Essas grandes alianças entre capital e Estado vêm daí, né? E aí é uma que muitos candidatos gostam, né? Mas ela tem uma falha. Segundo a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, as limitações legais na jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil são exemplos que somente por meio da regulação das relações entre patrões e empregados as principais demandas sociais serão atendidas. Eu vi vários candidatos ir para a alternativa E já, né? Mas aí tem uma palavra que ferra com tudo. Somente. Somente. Não, a regulamentação do trabalho era importante para o Estado do Bem-Estar Social, mas não é somente, né? Esta combinada com política na área de saúde, de educação, é que gerava o bem-estar social. Chama-se Estado do Bem-Estar Social, né? Então está aí a alternativa, é a alternativa A, né? Questão, que bom, uma questão curta, né? Em nome de Jesus. A nova gestão pública, NGP, não, muito cansativa essas questões, né? A nova gestão pública, NGP, falo NGP, opa, reforma gerencial dos anos 90. Né? Pode aparecer na tua prova nova administração pública. A nova gestão pública tem se configurado em função dos processos de globalização da economia e de democratização nos países em desenvolvimento. Assinale a opção que apresenta corretamente as tendências desse modelo. A. Constituição de fundações de caráter privado e autarquias. B. Centralização das decisões de políticas públicas no Poder Judiciário. C. Funcionários voltados para o atendimento a demandas clientelísticas. D. Orçamento público e plano plurianual estabelecidos pelos 3 poderes do Estado. E E. Constituição das agências executivas de regulação. Questão muito boa. Questão tranquila, né? Tranquila. Qual a alternativa? Vocês sabem. Ora, nova gestão pública, década de 90. Constituição de fundações de caráter privado e autarquia? Besteira, já eliminou essa. Né? No Brasil, principalmente as autarquias, fundações, elas são reestruturadas a partir do Decreto-Lei 200/67. A autarquia tinha antes já. No Brasil, a primeira autarquia, né, foi a Caixa Econômica, que depois virou empresa pública, né? Foi de 1861. Funcionários voltados para centralização das decisões de políticas públicas no Poder Judiciário. Olha, isso é uma puta de uma viagem, mano. Muito louco, hein? No Poder Judiciário, olha que doido. Funcionários voltados para atendimento de demandas clientelísticas. Não, isso é patrimonialismo. Orçamento público e plano plurianual estabelecido pelos 3 poderes do Estado? Não pode, né? Se falar isso na prova e você fez a administração financeira orçamentária, eu te mato. Né? Artigo 65, são leis de iniciativa do Poder Executivo. PPA, LDO, LOA, né? O que sobrou? AE, Constituição das agências reguladoras e agências executivas, né, que foram criadas no governo da Margaret Thatcher, as agências reguladoras, e o Brasil, na hora de fazer a sua NGP, sua nova gestão pública, resolveu aqui criar suas ANAs,
as agências reguladoras, né, Anatel, ANAC, ANTAC, que eu vou falar em outra aula sobre elas. Não vou falar hoje, já falei bastante, né? Então está aí, a agência executiva. Uma das tendências é essa, né? Agências executivas, e elas vêm se proliferando, principalmente as reguladoras. 7. Né? E essa outra questão longa, né? Mas essa é uma questão, deixa eu ver se é essa mesmo. Ah, é ela mesmo. Que linda questão, hein? Questão estratégica para você estudar, né? 2003, mas olha, tá atualíssima, viu? Assinale como verdadeira ou falsa as afirmações acerca da definição do papel do Estado no contexto da transição da administração pública burocrática para a administração pública gerencial. Aí o número 1, né, o primeiro parênteses. No núcleo estratégico da administração pública devem prevalecer princípios da administração pública gerencial, enquanto nos demais setores, onde o requisito da eficiência é fundamental, dado o grande número de servidores e cidadãos clientes ou usuários envolvidos, e o peso da administração pública burocrática deve aumentando até chegar ao ponto máximo nas empresas estatais. O que é que vocês acham disso aí? Isso é uma besteira, né? Isso é falso, né? Entendeu? Olha a inversão que eu te falei aqui. Núcleo estratégico é o aparelho de Estado. Ele mantém uma estrutura burocrática e cultura gerencial. E não, aqui ele fala, devem prevalecer princípios da administração gerencial, né? E aí, enquanto nos demais setores, que setores? Atividades exclusivas, atividades não exclusivas, produção para o mercado, né? Aí ele vira lá e nas últimas linhas ele fala assim, o peso da administração pública burocrática deve estar aumentando até chegar ao máximo nas empresas estatais. Para, né, como diria o professor Mário de Tributário, jamais, não é verdade? A grande simpatia, né, de mestre, né, e brilhante. 2. O treinamento do funcionário público deve estar prioritariamente relacionado com as necessidades e os programas do novo Estado que se quer implantar, ao invés de subordinar-se a etapas de uma carreira como requer a visão burocrática. Coerente, não é coerente? Vale um verdadeiro, né? Aí, verdadeiro, né? Claro que no final você sempre olha as alternativas e compara, né? Porque isso ajuda a desempatar uma dúvida. O terceiro, o público passa a ser cada vez mais indistinto da esfera privada, devendo a lógica do setor privado comandar todo o processo decisório do setor público. Preciso continuar lendo isso? Isso é uma tremenda asneira, né? Para nós brasileiros que adoramos o Estado, não é? Tanto é que quando privatiza a gente quer bater em quem está privatizando. Não pode, tem que ficar na mão do Estado, não é verdade? Nós que adoramos um Estado gigante, né? Isso aqui é uma ofensa. Na outra linha, né? O quarto, o controle dos recursos estatais postos à disposição da organização social. Olha que examinador sacana, né? Como você estudou organização social, você sabe que ele está falando sobre OS. Mas para o candidato novato, ele vê essa organização social, ele entende como qualquer instituição social. E ele ainda coloca em minúsculas para não ter nenhum destaque, passar bem discreto mesmo, para o candidato cansado nem perceber isso aí, né? Então, o controle dos recursos estatais postos à disposição da organização social dá-se cada vez mais por meio de contrato de gestão, estando também submetido à supervisão do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas ou órgão similar. Certo ou errado? Perfeitamente correto. Vocês responderam, eu sei, né, que responderam, eu tenho certeza que vocês também responderam, porque eu falei inúmeras vezes, né, que o contrato de gestão é um mecanismo de controle, só que lá na França, quem diz a grande mestra, né, Maria Silvia Zanelli Pietro, que lá na França isso aliviava o controle, né, superior sobre o controle da administração pública. E no caso brasileiro, não. Por que não alivia? Parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, que eu tanto comento em Administração Financeira Orçamentária, que é a matéria que nós vamos ter aula amanhã, né? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Ora, a OS é uma pessoa jurídica privada, prestará contas, que guarde, arrecade, administre e gerencie bens ou valores da União pelos quais ela responde. Então ela sofre sim a fiscalização da administração pública, que é o controle interno, e ela sofre a fiscalização do Tribunal de Contas, tá certo? Então tá verdadeiro. E no setor de serviços não exclusivos do Estado, olha a propriedade,
Lembra que eu falei que isso aí cai? Raro, mas cai, né? Olha quantas questões para você ver uma dessa aqui. Né? A propriedade deve ser, em princípio, pública, não estatal. Não cabe ser estatal porque não envolve o uso do poder de Estado, mas deve ser pública por justificar subsídios recebidos do Estado. O que é que você acha? Tá certinho, tá bonitinho, né? Não cabe ser estatal porque não envolve o uso do poder de Estado. Que poder é esse? O poder de polícia do Estado, né? Não é o poder de polícia aqui. Aqui são serviços não exclusivos, né? Então tá aí, né? Serviço não exclusivo, propriedade pública não estatal, como nós vimos, né? Então nós temos o que de errado aí, né? Nós temos errada a número 1 está errada. Número 2, no meu entender, está certa. Número 3 está errada. 1 e 3, né? Então tem que ser ali a B, né? Vamos lá ver se é isso aí, é a B mesmo, né? Olha aí, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão excelente, um verdadeiro resumo, as que estão corretas, para você estudar e se preparar bem para qualquer concurso público desta república, né? Que aí você destroça isso aí na prova, né? Você veja que ESAF gosta desse modelinho aí também, FCC também gosta, viu? Tudo que é gente que não presta gosta desse tipo de questão, né? A seguir, identifica, eu vou apanhar ainda do examinador da ESAF, da FCC. A seguir, identificam-se os aspectos do cenário que se circunscreveu a reforma do aparelho de Estado com a indicação de alguns dos seus instrumentos. Assinale verdadeira, tal, corretamente, falsa aqui, né, não condizem com esses aspectos. A1, ordem econômica de cunho liberal, processo de democratização em curso, crise fiscal do Estado e inovações na gestão pública e privada. Verdadeiro ou falso? Parece-me verdadeiro, né? Estado autoritário voltado para o bem-estar social. Já tem 2 erros aí. Primeiro, Estado autoritário. O segundo, né, voltado para o bem-estar social. Né? Foco na privatização, né, isso é verdadeiro, e instituição da estabilidade, isso é besteira. Né? A estabilidade do servidor público veio da Constituição de 88. Desregulamentação da economia, ênfase no processo de privatização, liberação do comércio e políticas sociais focadas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? É o neoliberalismo, né? É o neoliberalismo. Então, desregulamentação da economia para facilitar a movimentação dos capitais, né? ênfase no processo de privatização que nós vimos aí, privatizar sempre que possível, liberalização do comércio, né? Quer dizer, cada vez derrubar as barreiras aduaneiras que dificultam a entrada de produtos estrangeiros, né? Esse é o papel da Organização Mundial do Comércio, o papel político dela no comércio internacional, é orientar os países para eliminar as barreiras comerciais. Como hoje todo mundo está falido, então todo mundo está aumentando as barreiras comerciais, né? Mas a agenda original prega isso. E políticas sociais focadas. Não dá para salvar todo mundo. Quem que a gente vai salvar? Onde é que nós vamos focar os recursos públicos? E a última, então, já começa errada, né? Gestão centralizada, já era. Você já viu que a administração gerencial é descentralizada. E com rígidos controles dos processos, não, controles dos resultados, né? Então, o que é que nós temos aí? A primeira e a terceira, né? Estão corretas. E a segunda e a última estão erradas. Então, está aí, né? Veja que é importante o candidato se manter sempre atualizado. MPOG de novo, depois nós vamos MPOG 2009. Né? Eu andei tirando algumas coisas, você já andou vendo já em sala 2009. Diante dos crescentes desafios correntes da crise fiscal, você já viu quantas vezes apareceu crise fiscal? Plano diretor é intimamente ligado à crise fiscal. Né? Diante, né, trata-se de inflação, crise fiscal, gasto público excessivo. Diante dos crescentes desafios decorrentes da crise fiscal, aumento das demandas sociais e a necessidade de retomada do crescimento, a administração pública vê-se obrigada a aperfeiçoar a sua organização para estar à altura de seus objetivos de políticas públicas. Assinale a opção que identifica corretamente contornos da nova administração pública. Portanto, NGP. Nova gestão pública, é a reforma mais recente. Olha, eu não vou nem ler, vou deixar que você leia. Tem uma amiga aqui que não dá para ler aí onde você está, não tem jeito, viu? Né?
Centralização do ponto de vista político, descentralização administrativa e administração voltada para o atendimento ao cidadão. B, descentralização do ponto de vista político, centralização administrativa e administração voltada para o atendimento ao cidadão. C, descentralização do ponto de vista político, descentralização administrativa e administração autorreferida. D, descentralização do ponto de vista político, descentralização administrativa e administração voltada para o atendimento ao cidadão. E E, centralização do ponto de vista, descentralização administrativa e controle rígido passo a passo. Você sabe a resposta. O que eu elimino de cara aí? Tudo que tiver centralização eu já jogo no lixo. Então já vai a A embora, já vai a B, né? A A começou com centralização, a B tem a centralização administrativa, aí vai para o lixo. Não é isso? E já vai a E. Pronto, já fiquei com duas. Aí eu tenho a C e a D. Descentralização do ponto de vista político, descentralização administrativa e administração autorreferida, e D, descentralização do ponto de vista político, descentralização administrativa e administração voltada para o atendimento ao cidadão. Qual das duas é a correta? É a D, cidadão-cliente. Não é? É o cidadão-cliente. Autorreferida, que é o que isso aí, professor? Voltada para as suas necessidades. Seria aquilo, interesse público secundário. Você viu com o mestre que deve prevalecer sempre o interesse público primário. Fala, minha querida. Perfeita pergunta. Descentralização do ponto de vista político. São coisas diferentes, né? Olha, o Estado está cheio de descentralização, né? Tem de ser descentralização na saúde, tem descentralização na financeira, orçamentária, descentralização política e administrativa. Essa é que eu conheço, porque deve ter outras aí que eu não conheço, né? Porque o Estado é gigante, né? A descentralização política é a elevação que a Constituição de 88 fez do município a ente federado. Então, hoje o município é um ente federado, é uma pessoa jurídica de direito público, muito similar ao Estado de São Paulo, muito similar à União, só que ao invés dele ter uma Constituição municipal, ele tem uma lei orgânica, mas que lembra muito, né? Porque essa lei orgânica que acaba direcionando todas as leis municipais. Né? Então essa é a descentralização política. No Brasil nós adoramos uma descentralização, né? Então descentralizamos administrativamente, você vê isso em direito administrativo e administração pública, direta e indireta. E descentralizamos politicamente, elevando o município à categoria de ente federado. Ou seja, hoje nós temos 3 grandes espécies de entes federados: a União, os estados e os municípios. Pois não. Uma administração focada nos seus próprios interesses. O que é administração autorreferida? É focada nos seus próprios interesses. Portanto, ela se distanciou da finalidade pública. Né? Tá certo? Isso é autorreferida. Na verdade, um termo muito pouco técnico, né? Tentando confundir o candidato. Questão 13, auditor fiscal da Receita Federal 2009, né? O estudo das experiências e reformas administrativas havidas em nosso país permite concluir acertadamente que a retórica da reforma dos anos 1930 avançou do ponto de vista dos princípios políticos que orientaram a saber participação, accountability e controle social. Na década de 30 tinha isso aí? Daqui a pouco vai falar, pílula anticoncepcional, não é? Movimento GLS, na década de 30, tô um doidão, né? Isso é uma besteira, né? B, a tentativa de modernização do aparelho de Estado, especialmente na década de 60, teve como consequência o fortalecimento da administração direta em detrimento da administração indireta. C, no sentido weberiano do termo, o Brasil nunca chegou a ter um modelo de burocracia pública consolidada. D,
Ao contrário de outros países, o modelo da nova gestão pública adotado a partir dos anos 90 possui inspiração autóctone e nada se valeu das experiências britânica e estadunidense, e a partir da década de 30 caminhamos rumo a uma nova administração pública de caráter gerencialista visando consolidar o ideário keynesiano e o estado do bem-estar social. Me aponta aí qual é a correta. Questão muito boa. Já foram para ser direta, né? Eu já respondo, só um minutinho, por favor. Né? A tentativa de modernização do aparelho de Estado da década de 60 teve como consequência o fortalecimento da administração indireta e não direta. Ele inverteu. Ele inverteu. Dá uma olhada lá na alternativa B, ele inverteu. A tentativa de modernização, especialmente na década de 60, Decreto-Lei 200/67. Ela avisava o quê? Fortalecer a administração pública indireta. Lembra os princípios? Descentralização, delegação, coordenação, né? Tá certo? Agora, o D. Ao contrário de outros países, o modelo da NGP, a partir dos anos 90, possui inspiração autóctone. Isso é besteira, né? Foi inspirado no modelo britânico e depois estadunidense, mas principalmente o modelo britânico. E mesmo que a gente se inspirou no modelo estadunidense, a gente tem vergonha na cara para nunca assumir isso, né? Porque nós somos brasileiros, né? A gente nunca assume que tem influência americana. E a partir da década de 90 caminhamos numa uma nova administração pública de caráter gerencialista. Até aí está certo. Consolidar o ideário keynesiano, besteira, né? Na verdade, o Estado keynesiano, ele sofreu muito, ele perdeu muito do seu espaço, né? Na verdade, esse Estado subsidiário que gerou as OS e os CIPs é uma tentativa de salvar alguma coisa do ideário keynesiano, né? Eu lembro de vários artigos do John Galbraith criticando o fim do Estado do bem-estar social. E de um grande economista que nós perdemos aqui no nosso país há pouco tempo, Gilberto Dupas, né? Pronúncia só que eu não sei se é adequado, eu sempre chamei Gilberto Dupas, ele escreveu um livro muito bom, Globalização, Exclusão Social, em que trazia a seguinte tese, ele dizia assim, tese dramática, livro dos anos 90, depois foi republicado, um belíssimo livro, né, uma grande obra, e ele falava assim, o contradição, o paradoxo da globalização é que ela prega menos Estado, mas menos Estado gera menos investimento público, mais desemprego, mais pobreza, mais miséria, e a sociedade passa a demandar mais Estado. E por isso que nós tivemos a eleição de Lula no Brasil, Vladimir Putin na Rússia, dos Kirchner na Argentina, de Hugo Chávez na Venezuela, do Lugo aqui no Paraguai, do boliviano, como é que era o nome dele mesmo? Que eu esqueci, o presidente da Bolívia, já fugiu o nome dele. Desse pessoal todo, por quê? Porque o povo queria o contrário, queria mais Estado. O cidadão, ele quer mais Estado, porque ele quer serviço, né? Mas mais Estado não é na economia, é no serviço, é na saúde, né? É no investimento que vai gerar emprego e assim por diante, né? Fala, minha querida, tem uma pergunta que está aqui esperando resposta. Fala, diga. 1988, Constituição Federal. Constituição Federal no seu artigo 1º e o artigo 18, não é? A República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos Estados Federal e municípios. Eles estão na categoria de ente político, né? Com poderes muito grandes hoje, né? Poderes muito ampliados, né? O município tem um poder incrível, né? Comparado ao que foi no passado. Então tá aí, né? A resposta, a menos pior é a C, que de fato nós tivemos uma reforma burocrática, mas ela não se consolidou, né? Tá aí, Auditor Fiscal 2009. Auditor Fiscal da Receita Federal, né, do Brasil, 2009. Uma correta análise da chamada nova gestão pública pelo Brasil revela que em sua forma original, a Constituição de 88 já disponibilizava de base legal suficiente para a implementação daquele novo modelo de gestão sem necessidade de reformas. B. Toda a máquina pública passou a adotar controle por resultados, razão pela qual foram descontinuados alguns mecanismos de controle financeiro e orçamentário até existentes. C.
Com o aumento da descentralização, visava-se reduzir o nível de accountability a que se submeteriam os órgãos reguladores. D. No plano federal, a implementação das organizações sociais sagrou-se vitoriosa, havendo hoje milhares delas espalhadas pelo país prestando serviços públicos essenciais. E E. O Estado tinha por objetivo atuar mais como regulador e promotor de serviços públicos, buscando preferencialmente a descentralização, a desburocratização e o aumento da autonomia de gestão. Eu vou comentar cada uma dessas alternativas, né? Ele quer uma correta. Forma original, a A está errada porque a Constituição de 88, se ela disponibilizasse, não precisaria da emenda 1998. Então já tem uma emenda, já matou, eliminou a A. B, toda a máquina passou a adotar controle por resultado, razão pelo qual foram descontinuados. Não. Mantém-se o controle financeiro orçamentário que está no artigo 70 até o 74. C, com o aumento da descentralização visava reduzir, não, aumentar o nível de prestação de contas, accountability. Né? D, no plano federal, a implementação das organizações sociais sagrou-se vitoriosa, havendo no plano federal, não, no plano estadual, né? Nós temos muitas, né? E o Estado tinha por objetivo atuar mais como regulador e promotor de serviços públicos, daí as agências reguladoras, buscando preferencialmente descentralização, desburocratização e autonomamento da autonomia da gestão. Então está aí. Olha, eu vou usar esses slides na aula que vem, né? Vou acrescentar mais algumas informações, mas nós vamos ver todas essas questões, questões FCC, questões ESAF, de provas inclusive 2012. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima aula para todos vocês.